Olá, tudo bem? Estamos aqui, direto do Muro das Lamentações, em Jerusalém. Esse local onde judeus do mundo inteiro vêm clamar pelo seu Deus, vêm clamar pela restauração de Israel, como está lá escrito em Atos 15. E eu quero compartilhar aqui um sentimento da palavra do Senhor, para você que está nesse momento podendo ter a oportunidade de ouvir. Mas antes quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos e deixe seus comentários aqui no rodapé. Eu estou um pouco nervoso porque o que eu estou fazendo aqui, nunca vi ninguém fazer e eu não sei se eles vão me tirar daqui. Mas enquanto eu puder, eu vou ficar aqui e vou compartilhar a palavra que eu quero falar nesta manhã, esse dia de domingo. Eu quero falar sobre os 4 milagres messiânicos. 4 milagres messiânicos. Na época de Cristo, quando ele estava diante aqui do povo judeu, existiam os rabinos daquela época, que eram os escribas. Eles eram os rabinos. E os líderes fariseus, né, os líderes judaicos, no caso o sumo sacerdote, os anciãos, e eles estavam muito atentos a todos os movimentos, a todos os sinais, a todas as palavras e todos os sinais que Cristo estava executando. E segundo o estudo da época, segundo o Midrash, o estudo judaico, dos rabinos antigos, o Messias, ele teria que cumprir 4 milagres para provar que ele era o Messias. E quando nós examinamos a Bíblia, a gente vê que há algo muito coerente com esse ensinamento do Midrash na Bíblia. 4 milagres. Quais são esses 4 milagres? Bom, os rabinos dividiam os milagres em 2 categorias. Aqueles milagres que os homens de Deus podiam fazer e aqueles milagres que... This is so cool. FaceTiming. Tá. It's very cool. Brasil. God bless you too. Brasil. Amo Israel. Can I say hi? Brasil, com o Brasil. Hey. Chegou um judeu aí. Have a great day. E aí tive que interromper, mas vamos lá. Então aqueles milagres que todos os mortais podiam fazer e aqueles milagres que somente o Messias podia executar. Então são 2 categorias de milagres. Por exemplo, uma pessoa que temia a Deus, que andava pelo Espírito de Deus, podia fazer esses milagres. Mas existia um grupo de milagres que só o Messias podia fazer, mais ninguém. E aí são 4 milagres que a gente vai ver. Aí veja bem, cada vez que um milagre ocorria por um determinado possível Messias, eles iam lá examinar para ver se aquele milagre estava dentro da cultura, dos ensinamentos do Midrash judaico. E aí o que a gente vai aprender aqui é que houve, na época de Cristo, e depois, alguns séculos depois, mais de 50 falsos messias, né? Poderia citar aqui alguns deles: Simão de Pereia, Teudas, Simão Barcóquebas, né? E vários outros que se apresentaram como sendo o Messias, né? E aí você vai descobrir o seguinte: os judeus daquela época, eles estavam de olhos ali no cumprimento profético de Daniel capítulo 2. Daniel 2 vai falar das pernas, que representa Roma. E eles entendiam que ali já era o momento onde o Messias viria para trazer restauração. E de fato o Messias veio, mas para começar a restauração espiritual, né? Porque o mais importante é a restauração espiritual. Claro, o Senhor irá restaurar, não só espiritualmente, mas moralmente. Mateus 13 fala que ele vai tirar do seu reino tudo que causa escândalo e vai restaurar também fisicamente, de acordo com Atos 3:21, né? Novos céus e novas terras. Então, o primeiro ponto, o primeiro milagre está lá em Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 45, né?
que fala de um leproso. Isso mesmo, um leproso. E o Messias teria que curar um leproso. Por que era só o Messias que podia curar um leproso? Porque as pessoas mantinham distância do leproso. Ninguém se aproximava do leproso. E segundo a lei, se você ler lá em Levítico, capítulo 13, se alguém tocasse um leproso, tal pessoa ficaria imunda, né? Tal pessoa ficaria contaminada. Então, quem poderia curar um leproso? Somente Deus, né? A lepra estava relacionada, os judeus sabiam, com a maldição do pecado. E quem podia perdoar pecados? Somente Deus. Então, o Messias teria que ser alguém que curasse um leproso. E quando você lê Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45, você encontra o Senhor tocando num leproso. O Senhor curando um leproso, né? E aí, o leproso, ele só tinha uma dúvida, aquele leproso. Ele falou assim, ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não tinha dúvida do poder do Senhor. Ele tinha dúvida se o Senhor queria ou não curá-lo, né? E claro, o Senhor o curou, o Senhor tocou nele, né? E assim vemos que só o Messias, de acordo com a crença rabínica da época, poderia fazer tal milagre. Para o Messias, a lepra não era algo para ser evitada. Não. Para o Messias, era algo que deveria ser derrotada e extirpada pelo poder da vida, para que a vida triunfasse sobre a maldição da morte, sobre a maldição do pecado. E aí depois a gente fica sabendo que essa notícia deve ter se espalhado em Israel, e mais 10 leprosos procuraram o Senhor, querendo também ser curados. E eles foram curados. A gente vê a palavra se cumprindo, que o Senhor veio para curar e libertar os cativos, né? E aí, esse foi o primeiro milagre. Então, quando o Senhor praticou esse milagre, eles ficaram de antena ligada. Porque se ele praticou esse milagre, mas ainda faltava mais 3 milagres, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente vai ver o segundo milagre era curar um endemoniado que fosse surdo e mudo. Isso mesmo. O texto que você pode ler está lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 e 23. Bom, você vai dizer assim, os rabínicos da época expulsavam demônios? Expulsavam, mas eles tinham um método bem específico. Para eles expulsar demônios, eles tinham que perguntar. Tipo assim, chegava diante da pessoa e perguntava assim, demônio, qual é o seu nome? Aí o demônio dizia, X. Aí ele mandava embora em nome de Jeová. Não sei se vocês lembram, lá, aquele gadareno, o Senhor perguntou o nome e ele disse, Legião. O Senhor era um rabino, usando a mesma técnica, né? O mesmo princípio que os rabinos da época usavam. Só que quando a pessoa era muda e surda, ela não tinha como ouvir e nem como falar. Então, os rabinos da época entendiam que esse tipo de milagre, esse tipo de sinal, somente o Messias poderia executar, né? E aí o que a gente vê aqui? A gente vai ver aqui no texto que é algo muito interessante. Algo bem interessante que logo após esse milagre ocorrer, as pessoas começaram a perguntar, não é este o filho de Davi? Ou seja, aquele que vai sentar no trono? Não é este o Messias? Né? Eu vou ler para vocês aqui Mateus 12, versículo 22 e 23. Mateus 12, versículo 22 e versículo 23. Gente, eu não estou no meu estúdio. O meu estúdio tem tudo mais comparado. Nós estamos aqui no improviso, não sabendo quanto tempo nós vamos ficar aqui. 12, 22 e 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Né? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, né? Aí vai discriminar. Então a multidão conhecia muito bem
o Midrash da época, esses ensinos rabínicos, porque eles viram o Senhor expulsar o demônio de um surdo e de um mudo. Então, eles ficaram dizendo, não seria este o filho de Davi? Já curou um leproso, agora ele expulsa um demônio de uma pessoa que é surda e muda. E aí, esse milagre colocou o Senhor na posição de Messias. Eles já ficaram mais antenados, porque já o Senhor cumpriu 2 milagres. E aí nós vamos ver o terceiro milagre. Qual que era o terceiro milagre? Bom, o terceiro milagre era a cura de um cego de nascença. Muitos cegos eram curados pelos profetas e homens de Deus da época, mas ninguém nunca havia curado um cego de nascença. E o Senhor curou um cego de nascença. Você pode me perguntar assim, como é que você pode afirmar que ninguém nunca havia curado? Bom, preste atenção nas próprias palavras citadas aqui no livro de João, capítulo 9, onde fala da cura do cego de nascença, versículo 32 e versículo 33. João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 32 e 33. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença, se este não fosse de Deus. Nada poderia fazer. Então, desde o princípio do mundo, nunca houve alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Quem foi esse que abriu os olhos do cego de nascença? O Messias, o Senhor. Então, o Senhor aqui cumpriu o terceiro milagre. Isso é muito significativo, não é? Pois é. Aí, veja bem, o quarto milagre, o último milagre, é o milagre da ressurreição de Lázaro. Você pode dizer assim, mas outras pessoas haviam ressuscitado antes. Por exemplo, aquele homem que caiu sobre os ossos de Eliseu, né? Mas ele caiu lá sobre os ossos de Eliseu, não foi ninguém que orou para que fosse curado. Mas, ainda que você fale que houve outras ressurreições, segundo o Midrash, segundo os ensinos judaicos, só poderia ser o Messias aquele que ressuscitasse alguém após 4 dias, após 3 dias que estivesse morto. Porque a segunda cultura judaica da época, a pessoa morria e o espírito ficava por ali, ele poderia voltar para o corpo, mas depois de 3 dias não tinha como mais. Então, o quarto milagre seria curar uma pessoa que já tem acima de 3 dias, ou seja, 4 dias após estar morto. Ou seja, já em estado de decomposição. E aí, olha só, vamos ler lá em João capítulo 11, versículo 37. Você vai ver que coisa muito interessante aqui em João 11, 37. Vai dizer assim, 11, 37. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Então já estava acompanhando, percebe? Não podia esse que abriu os olhos ao cego, que se candidata na posição de ser Messias, ele também cumpriu outro milagre para que ele seja o Messias? Porque já que ele vem cumprindo já os 3 milagres do Midrash, então não poderia ele fazer isso também? Muito interessante, né? Então as pessoas já estavam pensando que Jesus era o Messias. Muitos judeus, né? Quando Lázaro saiu do túmulo, vivo e inteiro, após 4 dias, já está morto, já não havia mais como negar a verdade. Jesus era o Messias. Você quer ver? Olha João 11:45. Você não vai ter dúvida nenhuma. João 11:45 diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Muitos, é uma multidão, já estavam acompanhando o Senhor. Então, esse quarto milagre é o elo que faltava. É o elo que faltava para confirmar a profecia. Isso para os rabinos da época. Então, após esse milagre, após o Senhor cumprir os 4, vamos considerar atentamente o que vem logo em seguida. Logo depois da ressurreição de Lázaro. Bom, como o Senhor cumpriu os 4 milagres, agora os líderes judaicos terão que tomar uma decisão.
porque eles colocaram uma condição e ela foi estabelecida. Eles tinham que aceitá-lo ou negá-lo. Então olha lá o que está escrito em João 11:53. Desde aquele dia, muitos consultaram-se para o matarem. Desde aquele dia que ele cumpriu o quarto milagre, eles decidiram matar o Senhor, eliminar o Senhor. Então aqui nós aprendemos o seguinte: diante desses fatos, eles tiveram que tomar uma decisão. Olha, vou dizer algo para você. Quem encontra com o Senhor, ou passa a amá-lo, ou rejeitá-lo, não tem como ficar indiferente. Ou você passa a amá-lo ou rejeitá-lo. Se você não teve um encontro com o Senhor, Deus da Bíblia, não Deus da religião, não Deus das barganhas, não Deus das indulgências, mas o Deus da Bíblia. E se Ele se revelar para ti, você só tem uma escolha: amá-lo e ser amado por Ele e ter uma experiência com Ele. É tão tremendo esse texto que muitas pessoas não entendem porque quando Jesus entra montado num jumentinho, os judeus declaram: Hosanas, Hosanas, ou salva-nos, salva-nos, salva-nos. Era o significado da época. Salva-nos agora, seria a palavra mais certa. Salve-nos agora, salve-nos agora. Salve-nos agora. Por que a multidão estava clamando, sendo depois a multidão? Mas são duas multidões aqui. A multidão que estava clamando o Senhor, eu vou encerrar, João capítulo 12, versículo 17 e versículo 18. Diz assim: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificavam que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera estes sinais. Bom, não sei como é que está o áudio, mas é João 12, 17 e 18. Então a multidão que estava acompanhando, creram nele, começaram a dizer: ele é o Messias, ele é o Messias. Claro que depois uma outra multidão, talvez ainda maior, influenciada pelos líderes judaicos, levaram o Senhor à crucificação. Mas muitos judeus creram nele, porque ele provou quem ele era. Ele é o Messias. Ele é aquele que há de vir, está aqui nessa cidade um dia para reinar, como está escrito na palavra de Deus. Olha, eu estou muito emocionado, peço perdão pelas falhas e agradeço pela sua atenção. Deus te abençoe. E se você quiser estar aqui conosco, nós vamos ter caravanas para vir para Jerusalém, para visitar todos esses pontos turísticos e estar compartilhando sentimentos tão preciosos da palavra de Deus para a edificação da sua vida e da sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.